O que é um funil de vendas? Funis de vendas morreram no digital? Como tu pode aplicar um funil de vendas e uma estratégia digital em qualquer negócio aqui na internet? Seja o que tu vende, um serviço, um infoproduto ou até mesmo uma consultoria ou mentoria. Eu sou Bela Franceschini, fundadora da Narra Company, já vendi produtos de R$ 97 a R$ 150 mil e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse universo de funis de venda e como tu pode usar um funil para vender mais aqui no digital. Vamos começar do começo. O que é um funil de vendas? Um funil de vendas nada mais é do que o processo em que uma pessoa que talvez não te conheça ainda passa até ela virar um cliente teu. Quando a gente constrói um funil de vendas, o nosso objetivo é justamente construir esse caminho não só na cabeça dela, mas também para que ela faça ações para chegar mais perto de comprar de mim e, a partir desse caminho, acelerar o processo de decisão e de compra de uma pessoa. E por que os funis de vendas foram tão difundidos aqui no digital se eles já existiam no offline? Afinal, quando as pessoas entregavam panfletos na rua, elas estavam tentando fazer com que mais pessoas conhecessem o estabelecimento delas, para que algumas dessas pessoas fossem até o estabelecimento e outras comprassem. Porque aqui no digital, a gente consegue metrificar muito melhor um funil de vendas e cada passo da jornada que um cliente passa. Então vamos começar a desenhar um funil aqui para vocês entenderem exatamente quais são os principais estágios de um funil de vendas. O primeiro estágio é o estágio de atração, ou que a gente pode chamar de awareness. É quando as pessoas ficam sabendo que tu existe, que a tua marca existe. Por que um funil é chamado de funil? Porque é natural que nem todo mundo que sabe que tu existe, ou que entra no teu funil, ou que toma consciência daquilo que tu faz, vá passar para o próximo estágio, que é um estágio de conexão. Ou seja, um estágio em que essa pessoa vai começar a cogitar comprar de ti. Ou seja, vai testar para ver se tu realmente é bom no que tu faz. E aí, a gente tem o nosso último estágio aqui, que é o estágio de compra. Ah, Bela, mas existem outros estágios que um funil de vendas pode ter. Algumas pessoas vão classificar isso como 4 estágios, outras pessoas vão classificar como 3, outras pessoas vão dizer que isso aqui depois continua por conta dos clientes que a gente vai ter. Mas hoje a gente vai focar nisso aqui, nesses 3 estágios, porque já tem muita coisa que a gente vai cobrir aqui nesse vídeo e daqui a pouco tu vai entender mais sobre isso. Então vamos lá. Por que existe essa lógica de funil? Porque nem todo mundo que me conhece vai começar a me seguir, me acompanhar, ver o que eu tô vendendo, ver sobre o que eu tô falando, tentar entender o meu método, tentar entender o que eu falo. Muitas pessoas vão, às vezes, ver um anúncio meu, ver um conteúdo orgânico meu, mas não vão se conectar e não vão entrar nesse funil. Não vão passar a me cogitar. E por isso que esse funil é um funil, porque quanto mais a gente passa os estágios, mais pessoas a gente perde em cada um desses estágios. Ou seja, se aqui em atração 1000 pessoas veem um anúncio teu ou 1000 pessoas veem um conteúdo orgânico teu, não são as 1000 pessoas que vão se conectar contigo e continuar te acompanhando. Talvez seja 50% disso, talvez seja 40% disso, dependendo de quão boa é a tua atração, mais pessoas vão cruzar esse próximo passo do funil. Se a tua atração não for tão boa, talvez menos pessoas se identifiquem, menos pessoas vão para o próximo passo. E o mesmo acontece da conexão para compra. Então, às vezes, a pessoa ela vai começar a se conectar contigo, vai te seguir, vai começar a curtir os teus conteúdos, vai engajar, mas não necessariamente ela vai comprar de ti nos próximos dias. Ou dentro desse funil que tu construiu, que daqui a pouco a gente vai entender a diferença entre os funis principais, perpétuo, lançamento e marketing de resposta direta. Então, de novo, a gente tem uma perda muito grande aqui para cá. Então, talvez 10% dessas pessoas comprem, talvez 5% dessas pessoas comprem. Então, a gente vai afunilando, a gente vai perdendo pessoas no caminho e isso é normal. Gente, eu vejo as pessoas às vezes desesperadas. Não, porque aí
5 pessoas me pediram uma proposta e só uma fechou, e isso e aquilo. Existem duas coisas principais que a gente pode controlar dentro de um funil de vendas para aumentar as nossas compras. A primeira coisa é a quantidade de pessoas que veem os nossos conteúdos, veem os nossos anúncios e chegam na fase de atração. Por quê? Porque se eu passar aqui de 1.000 para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas, e de repente tem muita gente aqui que me conhece, que sabe quem eu sou, que me considera como uma marca, se eu conseguir manter as minhas taxas de conversão aqui, eu vou ter mais vendas. Concorda? Concorda. Então por que muitas pessoas gostam da parte da viralização, querem um alcance grande? Porque elas querem aumentar essa boca de funil. Porque se a gente aumenta essa boca de funil, teoricamente, a gente automaticamente aumenta as nossas vendas. Porém, tem vários pontos delicados aqui que a gente entra na segunda parte que a gente controla dentro de um funil, que é justamente essas métricas de conversão. Então, o que acontece? Vamos pegar esse caso aqui. Eu tinha 1.000 pessoas que viam meu conteúdo todo mês. Dessas 1.000 pessoas, eu consegui que 50% delas se tornassem uma conexão, um estágio de conexão aqui para mim, ou seja, que começassem a me acompanhar, vissem uma aula mais longa minha, começassem a me considerar para comprar algo de mim. E daqui para cá, a gente conseguia converter uns 10% dessa galera, então a gente fechava 50 pessoas por mês. O que eu espero? Que eu vou aumentar essa atração, ou seja, em vez de 1.000 pessoas, eu vou jogar aqui 10.000 pessoas para dentro desse funil, mas eu não vou baixar tanto essas taxas aqui. Claro que existe uma tendência, muitas vezes, de que esse número possa cair dependendo da qualificação das pessoas que eu jogo aqui. Mas a gente quer aumentar a nossa boca de funil sem mexer nesses números. Ou se a gente mexer nesses números, a gente quer que esses números sejam melhores do que eles eram antes. Então, em vez de ter 50% de conversão aqui, eu quero buscar 60%, eu quero buscar 70%, aqui eu quero ter uma conversão de 25%. Então, eu quero aumentar esses números, não diminuir. Só que o que acontece muitas vezes? A pessoa viraliza, 10.000 pessoas veem o conteúdo dela, só que apenas 10% disso aqui engaja e realmente começa a se conectar com a marca e cogitar a marca para comprar. Se apenas 100 pessoas começaram essa conexão e eu mantiver a minha taxa de 10%, eu não vou ter 50 vendas mais, eu vou ter 10 vendas. E esse é o grande problema que muitas pessoas enfrentam aqui no digital. Elas não sabem o que elas estão fazendo e por isso elas acabam focando só nessa primeira métrica de atração. Eu preciso chegar em mais pessoas, eu preciso fazer com que mais pessoas me conheçam, mas na verdade ela nem sabe quantas dessas pessoas ainda estão cogitando comprar dela e comprando efetivamente dela. Então várias vezes eu entro em negócios que o gargalo não tá na atração, o gargalo tá da atração para conexão. Nesse estágio aqui, ou o gargalo tá da conexão para venda. Então tem muitas pessoas que acompanham, mas poucas cogitam comprar. Por quê? O que está acontecendo nesse processo aqui, dessa pessoa sair da conexão para compra, que ela não tá fazendo esse passo? E aí, gente, eu sei que tem vários vídeos na internet, muitas pessoas que levantam a bandeira de que funis de venda morreram. E eu explico para vocês muito claramente. Pensa que tu vai fazer um funil de vendas, tu vai cogitar que o teu funil de vendas é o teu conteúdo orgânico. Então eu vou fazer um conteúdo e através desse conteúdo eu quero alcançar mais pessoas e quando essas pessoas começarem a me seguir, vão se conectar comigo, eu quero que elas cliquem no link da bio e venham para uma call comigo e aí elas comprem de mim. Esse é um processo, quando a gente fala de um funil de vendas e a leitura de um funil de vendas, ele é muito linear. Ele exige o quê? Que a pessoa veja aquele conteúdo, que ela me siga e que ela clique no link da minha bio e venha para uma call comigo. Só que a jornada do cliente hoje em dia na internet não é linear mais. Porque às vezes uma pessoa vai ver esse vídeo do YouTube e ela já vai querer direto comprar de mim. Às vezes ela vai ver esse vídeo do YouTube, ela vai ver mais 3 vídeos, ela vai começar a me seguir nas redes sociais, vai passar 3 meses e aí ela vai comprar de mim. Porque vai ter uma coisa daqui a 3 meses que ela vai ouvir que vai fazer sentido ou porque ela vai estar no momento daqui a 3 meses. Realmente não significa que
Se eu estou fazendo uma campanha agora, se eu estou fazendo um funil de vendas agora, eu vou colher todos os louros desse funil agora. Existem campanhas que a gente vai fazer e a gente vai colher o resultado dessa campanha lá na frente. Por isso que quando a gente fala de marketing digital, de vendas, de estratégia de internet, a gente precisa ter um olhar de curto, médio e longo prazo. Porque a gente precisa estar sempre plantando, sempre colocando conteúdo no ar, sempre trazendo a nossa perspectiva, sempre trazendo o nosso posicionamento e com constância fazendo novas e novas campanhas para renovar a nossa audiência, mas também para trazer aquelas pessoas que talvez já consideraram comprar da gente, mas ainda não fizeram isso por motivos específicos, mas que talvez agora estejam prontas para dar esse passo. E o que eu acho sobre funil de vendas ter morrido ou não? Eu não acredito que funil de vendas morreu. Eu entendo que existe hoje uma jornada de cliente muito diferente do que era antigamente. Ao mesmo tempo, eu acredito que se a gente não olhar para as nossas estratégias com funis específicos e mensurar esses funis, vai ser muito difícil a gente mensurar os nossos resultados. Então, se eu cogitar que a pessoa que viu hoje vai comprar no ano que vem por causa de um conteúdo, que isso, aquilo, eu estou fazendo uma jornada muito personalizada, que daqui a um tempo talvez seja cada vez mais possível com IA, mas que eu entendo que hoje é muito mais difícil da gente metrificar e entender as particularidades. Então, se eu vou fazer um funil de vendas específico, como a gente vai falar daqui a pouco de lançamento, que eu vou reprimir a minha demanda, eu vou abrir um dia e aí eu vou entender a demanda, eu preciso entender dessa campanha como foi a performance dessa campanha. Eu não posso me dar ao luxo de ter campanhas que não performam dentro do meu negócio. E aí, a gente precisa do funil de vendas para acompanhar essas métricas. Existe mais um conceito que eu quero te ensinar antes da gente partir para os tipos de campanha, que é um conceito muito mais mental de jornada de compra na cabeça do teu cliente, que é um conceito que chama níveis de consciência. Se tu já escutou sobre isso, eu peço que tu apague tudo que tu já tinha visto sobre níveis de consciência da tua mente, porque a gente vai ressignificar completamente esse conceito aqui hoje, porque tem muita gente que fala baboseira sobre isso na internet. Então vamos lá. Esse é um conceito de copywriting, descrito por Eugene Schwartz, que foi um dos copywriters mais incríveis da face da Terra. Não deixe ninguém convencer vocês de que a pessoa XYZ criou esse conceito de níveis de consciência, tá? Porque esse conceito já foi criado por um cara muito tempo atrás e que a gente usa muito em campanhas de vendas. Ele mostra pra gente como que é o processo de um cliente, desde que ele se depara com o fato de que ele tem um problema até o momento dele comprar o produto de ti. O primeiro nível de consciência que existe nessa escala é o nível totalmente inconsciente. O que é o nível totalmente consciente? É aquela pessoa que nem sabe que ela tem um problema. Então, às vezes ela tem enxaqueca, todos os dias ela tem dor de cabeça, mas ela não enxerga a dor de cabeça como um problema. Ela acha que é normal, ela está acostumada a viver desse jeito, ela acredita que isso não vai influenciar ela de certa forma. Quando essa pessoa está nesse nível, ela está tão alheia ao que tu vende que ela nem cogita se tornar um consumidor teu, porque ela nem sabe que ela tem um problema. Então ela nunca vai se identificar com a tua marca. Se tu jogar uma campanha para essa pessoa de 50% de desconto, esquece, ela nem vai ver o teu anúncio porque ela nem sabe que ela precisa de ti. Então o que eu preciso mostrar para uma pessoa que está nesse estágio? Através de uma história, eu preciso mostrar, trazer a consciência primeiro de que ela tem um problema. E quando ela tem a consciência de que ela tem um problema, ela vira consciente do problema. Ou seja, é uma pessoa que entende ali que, putz, agora eu entendi que dor de cabeça realmente é um problema na minha vida. Só que o que acontece? Quando essa pessoa está no estágio consciente do problema, não necessariamente ela entendeu que esse é o pior problema que ela tem hoje e que ela precisa muito resolver esse problema. Ela pode até saber que ela tem um problema, mas às vezes ela pensa assim, mas essa dor de cabeça nem tá me incomodando tanto, então assim, eu nem vou atrás de médico, nem vou atrás de nada, porque isso aqui é mais uma coisa que eu tenho que me preocupar hoje. Então o que a gente precisa fazer para essa pessoa? A gente precisa agitar o problema dela, fazer esse problema doer, fazer com que esse problema seja o número 1 da lista dela, porque quando aquilo doer muito, vai ser um momento que ela vai começar a procurar soluções para aquilo. E aí ela vai virar consciente da solução. E quando ela vira consciente da solução, ela começa a ir atrás de possíveis formas de resolver esse problema. Então, putz, já tomei um dipirona, já fui no médico tal, já tentei fazer massagem, já tentei fazer liberação miofascial,
só que nada tá resolvendo o meu problema. Parece que eu tento as coisas e nunca resolve. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai mostrar que a tua solução é diferente das outras soluções que ela já tentou no mercado e que existe algo único que tu faz que ela ainda não tentou, que é o mecanismo único. Todas as pessoas compram primeiro a solução e depois o produto. Então, essa pessoa que está no estágio de consciente da solução, ela precisa entender qual é a tua solução e por que a tua solução é certa para ela. E quando ela comprar a tua solução, aí sim ela vai falar: beleza, Bela, agora eu entendi que eu preciso de ajuda em estratégias digitais e que a comunicação que vende é a coisa que eu preciso fazer agora. Como que eu tenho acesso à comunicação que vende? E aí ela vem para o consciente do produto, que é quando ela vai entender qual produto pode dar acesso a ela, essa solução. Só que nesse estágio ela ainda vai ter algumas dúvidas. Será que é para mim? Será que é o meu momento? Será que não está muito caro? E aí a gente entra no estágio de quebra de objeção, que a gente vai começar a quebrar essas objeções para que ela entenda que é para ela, é para o momento dela, e isso vai fazer sentido na vida dela. Até que ela vai falar assim: cara, eu tô totalmente pronta para comprar, ela só precisa de uma boa oferta para converter. E esse é o momento da oferta, esse é o momento de trazer promoção, esse é o momento de fazer condição especial. Por que é importante entender isso no funil de vendas? Porque lembra que eu falei que o funil de vendas tem como objetivo acelerar o processo de decisão? É exatamente isso que a gente vai fazer o tempo inteiro através do nosso funil. Então eu vou mostrar agora para vocês os tipos de funis que a gente tem no digital, mas no meu anúncio eu vou trazer essa pessoa que é consciente do problema, vou trazer a pessoa consciente da solução. Eu vou mandar ela para uma página em que eu vou mostrar que o problema dela vai doer muito, em que eu vou mostrar que existe uma solução nova. E aí lá nessa página vai ter um vídeo que ela vai saber mais sobre o meu produto. Então tudo que a gente monta num funil de vendas e tudo que a gente pensa passa por essa elevação de nível de consciência, que é o que a gente fala. Por quê, gente? Porque isso em si, eu vou até fazer com uma outra cor para vocês verem e ficar bem direitinho. Isso aqui é um funil. Grande parte das pessoas hoje é totalmente inconsciente sobre o que vocês vendem, nem sabendo que elas têm um problema. Uma parte um pouquinho menor disso sabe que tem um problema, mas nunca foi atrás de uma solução. Uma parte um pouco menor disso sabe que existem soluções, mas ainda não achou a melhor para elas. E aí a gente tem aqui onde a maior parte das pessoas trabalham e por isso que elas não conseguem escalar, porque elas estão sempre trabalhando com pessoas que teoricamente já conhecem o produto e a solução delas e já querem uma oferta. Então se a gente quer escalar, se a gente quer chegar cada vez a mais pessoas, a gente precisa entender que esse ponto e esse ponto aqui são muito importantes. Mercados muito grandes tem uma grande parcela das pessoas aqui, muitas vezes a gente nem precisa escalar para o totalmente inconsciente. E aí agora a gente vai entrar nos 3 principais funis que existem. Tem 3 principais categorias de funis, porque dentro de cada um desses funis existe uma infinidade de tipos, estilos, estratégias e categorias que várias pessoas foram criando ao longo do tempo e colocaram o seu nome nesses estilos de estratégias, e aí hoje muitas têm até patentes em cima desses estilos, tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender do digital é o formato de lançamento. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhum desses funis é exclusivo do digital. Só que existem termos que a gente usa no digital para descrever esses funis. O que é um lançamento? É quando a gente reprime demanda, ou seja, o nosso produto não está à venda durante X tempo, ou a gente vai fazer o lançamento de um novo produto. A gente começa a falar sobre isso, a gente começa a gerar desejo em cima disso, a gente começa a reunir um bolo de pessoas que estão interessadas nisso, e em um dia a gente faz a abertura das vendas e isso gera um pico de vendas muito grande, faz com que a gente pegue uma grande parte de um faturamento em uma semana, em um dia, em 3 dias. Quais são os princípios de um lançamento? Se a gente vai olhar para o mercado tradicional, a gente vê que existem muitos lançamentos que são feitos por diversas marcas. Então, todo ano, por exemplo, a Apple lança novos produtos, novas categorias, novo iPhone, novo Apple Watch, novas coisas através de um evento. Então, o que eles fazem? Eles anunciam durante muito tempo que vai rolar esse evento. Em um determinado dia, esse ano foi 9 de setembro, eles
fazem esse evento e, na sequência, eles liberam uma lista de espera para os produtos para que, no dia que esses produtos forem lançados, exista um pico de venda muito grande e eles consigam coletar uma grande parte do caixa. Por que é importante ter lançamentos dentro da empresa? Primeira coisa, quando a gente faz um lançamento, a gente gera um zoom muito grande. Então, ele faz com que a nossa marca seja projetada para mais pessoas. Muitas vezes a gente vai usar anúncios pagos, a gente vai fazer ali uma comoção em cima de um assunto. Isso faz com que os olhos das pessoas se voltem para a nossa marca e para o que a gente está fazendo. Segunda coisa, quando a gente vende um produto todos os dias, que é o caso do perpétuo é o quê? Vender todos os dias. Por isso que se chama perpétuo, para sempre. Todos os dias a gente está vendendo. Várias pessoas vão ficar interessadas. Então aqui, lembra da curva de consciência? A gente vai começar a colocar muita gente consciente do produto totalmente consciente, mas às vezes que não converteu ainda porque não sentiu que tinha uma oferta muito boa, porque aquilo não era tão urgente para ela naquele momento. Quando a gente faz um lançamento, a gente tem que colocar muito foco na oferta, e essa oferta ela tem que ser muito irresistível. Para quê? Para que a gente coloque um tempo limite para essa pessoa agir, e nesse tempo limite ela tem essa urgência de tomar uma decisão. Por isso que a gente cria esse pico de vendas, porque a pessoa sente que ela precisa comprar naquele momento, se ela não comprar naquele momento ela vai perder de alguma forma. E aí uma grande característica de lançamento é justamente o aspecto do evento. Então, geralmente, a gente começa a fazer anúncios, conteúdos, chamando as pessoas para um evento específico, que pode ser de 1 dia, de 2 dias, de 5 dias, pode ser uma masterclass, pode ser um workshop, pode ser um lançamento pago, pode ser um lançamento gratuito, depende muito da estratégia, depende muito do quanto eu quero escalar, depende de várias variáveis, muitas e muitas variáveis mesmo para a gente escolher os melhores lançamentos. Mas a gente chama as pessoas para esse evento, porque lá no evento a gente vai construir toda essa narrativa, o evento, a aula em si vai ser uma elevação de nível de consciência, para no final a gente fazer um pitch de vendas e essas pessoas comprarem. E o perpétuo, Bela? O perpétuo, ele é esse modelo que é vendido todos os dias. Então a gente precisa criar uma estratégia para que todos os dias a gente tenha pessoas chegando no nosso perfil, se interessando pelo que a gente vende, para que a gente consiga conversar com as pessoas que estão com mais urgência, que precisam resolver o nosso problema logo. E isso a gente pode fazer através de anúncios, páginas, aulas, enfim, vários artifícios que a gente pode usar. A gente pode ter iscas também para atrair essas pessoas. Também existem vários tipos de estratégia de perpétuos que a gente não vai entrar aqui, porque senão esse vídeo teria 655 horas. E por que eu coloco sempre aqui o marketing de resposta direta? Eu vou introduzir um novo conceito para vocês aqui, mas que também é um conceito importante quando a gente fala de funil de vendas, que é o do público frio versus o público quente. O público frio é aquele público que ou nunca te viu, ou nunca interagiu com a tua marca, ou nunca teve um contato bom com a tua marca. Não te segue, não viu mais de um conteúdo teu nos últimos 30, 120, 90 dias. Ou seja, ele está frio, ele não tem conexão com a tua marca. O público quente é aquele público que te segue, que engaja contigo, que consome as tuas coisas, ou seja, que tem contato com a tua marca. Para qual público vocês acham que é mais fácil vender? Vou dar 2 segundos para vocês pensarem e me responderem nos comentários. Tô brincando. É óbvio que é para o público quente. Uma pessoa que já te conhece, já tem uma certa confiança em ti. Isso faz com que ela esteja mais propensa a comprar de ti. Então, por que eu trouxe esses 2 conceitos? Porque o marketing de resposta direta tem como objetivo principal vender para público frio. E isso faz com que seja muito escalável. Porque aqui, concorda que o número de pessoas que me conhece, lembra lá do nosso funil? Ele é limitado? Não é todo mundo do mundo inteiro que sabe quem eu sou e que me segue. Eu preciso trabalhar para que mais pessoas me conheçam, mas não é todo mundo. Nesse caso aqui, a gente vai olhar muito mais para a segmentação de interesses e de outras coisas do que efetivamente para quem conhece a minha marca. Então, eu separo o marketing de resposta direta de perpétuo. O marketing de resposta direta é um tipo de perpétuo porque ele roda todos os dias, porque ele tem algumas particularidades. Então, ele roda muito mais para público frio, 99% das vezes a gente vai
gerar tráfego aqui, rodar tráfego aqui. As ofertas geralmente são até 357, 397, geralmente não são tickets muito altos, não são valores muito altos que são vendidos pelo marketing de resposta direta, e o foco na oferta aqui também é muito grande, porque se a oferta não for muito irresistível, vai ser difícil de converter uma pessoa que não te conhece, tá? Então, gente, basicamente, essa é toda a estrutura de funis de venda, é tudo o que acontece no digital e claro que a gente poderia entrar muito mais a fundo em vários aspectos aqui. Então já quero que tu deixe nos comentários o que tu gostaria de saber mais sobre funis de venda, se eu deveria entrar em alguns desses funis, se eu deveria mostrar alguns exemplos reais e práticos para vocês, mas também a gente já tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre estratégias digitais, sobre marketing, sobre vendas e sobre como fazer com que os teus clientes cada vez mais desejem comprar de ti e assim percorram todo esse caminho. Se tu quer ajuda da Narra Company para fazer com que o teu negócio prospere muito mais no digital, eu já vou deixar aqui embaixo um link muito importante para tu entrar em contato com a gente faz uma análise do teu negócio, a gente faz uma análise do teu perfil e te diz exatamente o que faz mais sentido para o teu momento e se a gente puder trabalhar junto, para mim vai ser uma honra também. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.